Olá a todos mais uma vez, eu sou o Danilo Bifone e estamos aqui em mais uma live aos sábados e hoje o meu entrevistado é o Igor Yakovlev. Falei certo, Igor? Yakovlev. Acertou. Tá ótimo. O Igor é russo e mora na Argentina. E vamos conversar sobre o panorama da Covid-19 no nosso país irmão, na nossa Argentina. É muito importante todos assistirem. E nesse momento, você que está aí ao vivo assistindo a nossa live, clique no botão curtir, compartilhe para que seus amigos possam também ter acesso a esse conteúdo interessantíssimo que o Igor vai trazer para a gente. Eu só gostaria de fazer uma pequena introdução. Para quem acompanha o nosso canal, sabe o quanto o canal do Danilo Bifone, o quanto o Muda Moca, o Muda Sampa defendem o meio ambiente. E nós ficamos, assim, muito surpresos e indignados com a revelação do vídeo da reunião interministerial do dia 22 de abril, em que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, menciona que seria interessante usar o panorama da Covid-19, a imprensa estando, então, focada na Covid-19, seria interessante usar esse cenário para, então, flexibilizar normas restritivas ambientais. Isso é muito triste, lamentável, e desde já a gente faz a nossa menção aqui a esse episódio fatídico, um episódio muito triste que pegou toda a comunidade ambientalista de surpresa. Bom, vamos começar. A gente sabe que o Brasil hoje atingiu a meta de segundo país do mundo em número de contaminados, perdendo somente para os Estados Unidos. E chegamos, então, passamos de 20 mil mortes. Enquanto isso, na Argentina, nós tivemos um panorama muito mais coerente, muito mais embativo em relação a essa pandemia. E eu vou conversar, então, com o Igor. Igor, a gente sabe que hoje a Argentina tem pouco mais de 400 mortos. Isso significa que é o número de mortos em um dia, numa das cidades de São Paulo, por exemplo. E gostaria de saber de você, como vocês chegaram, então, a esse índice tão baixo e essa política louvável de enfrentamento aí à pandemia da Covid-19. Seja muito bem-vindo. Sim, oi, boa tarde, Danilo. Ok, Lucas, eu mandei um gráfico para seu assistente Lucas, quando ele quiser compartilhar, seria bom para todo mundo ver. Então, o primeiro infectado no Brasil, na Argentina, foi diagnosticado no dia 3, vou olhar aqui, desculpa, no dia 3 de março. Certo. Basicamente, quando o primeiro infectado foi diagnosticado e o começo de quarentena, passaram exatamente 2 semanas. Desculpa, foi o dia 7 de março. Então, a gente já está... a quarentena começou no dia 20 de março. Estamos quase 2 meses neste. E hoje é bem esperado que o presidente vai sair e vai anunciar que a quarentena vai ser prolongada por 2 semanas mais. Então é muito provável que a Argentina vai ficar na quarentena mais prolongada, basicamente, do mundo, porque acho que é somente em Nova York que a quarentena dura mais tempo que aqui. E se ontem na Argentina, a gente superou 10 mil dos testes positivos para a Covid. E vou te dar números exatos, na verdade, atuais. Vou dizer, então, a gente tem 10.600 positivos, 439 mortes. E tem que mencionar porque 3.500 recuperados. Então, um de cada 3 infectados já está recuperado. Então, isso. O que está acontecendo aqui, obviamente, que depois de 2 meses de quarentena,
Muitas pessoas estão fatigadas, estão cansadas de ficar em casa por tanto tempo. Então, o trânsito público é bem visível que ele aumentou bastante nas últimas 3, 4 semanas. Teve bastante flexibilizações, tem bastante negócios que estão abertos agora. E por isso, nas últimas, eu diria que na última semana especialmente, mas última 1 a 2 semanas, teve um aumento bastante importante dos infectados aqui. Obviamente é todo relativo, mas eu falo do relativo dos números anteriores. Sim. Porque basicamente faz 2 semanas que a gente raramente superava 100 infectados novos por dia. Agora, acho que ontem já teve mais de 700 por dia. Eu entendo que esse número não é tão grande para outros países, mas como eu falo, relativo aos anteriores. E agora, obviamente, então são duas, acho que vários casos por isso, principalmente como tem mais gente na rua e especialmente no transporte público. E isso que o governo pretende fazer a partir da próxima semana é controlar mais os estações de trem, os estações do metrô e pontos de ônibus para tentar restringir o trânsito no transporte público. E acho que pessoas que estão transitando entre a província conurbana, não sei se existe a conurbana, os subúrbios de Buenos Aires, certo. ele vai ser controlados e só trabalhadores das indústrias essenciais que têm certificado para circular, eles vão poder usar transporte público. Tá ótimo. Sim. Desculpa te interromper, a gente até ouve um som de uma ambulância aí ao fundo. Sim. E você falou sobre os trabalhadores essenciais. O lockdown de vocês foi severo, então. Qual é a forma que o governo fiscalizava isso? Os ônibus pararam, o transporte público parou? Coloca a gente um pouco mais em contato com esse cenário que vocês vivenciaram de isolamento social. Vocês saíam para fazer as compras, pediam através de aplicativos? Como que funcionava essa rotina e essa forma de fiscalização do governo em relação a esse lockdown que vocês tiveram? Bom, no início, as atividades que você podia fazer fora de casa foi... bom, na verdade, até agora, assim, você pode, obviamente, sair para fazer compras de alimentos, você pode sair para fazer compras na farmácia. Também, como os donos dos animais de estimação, eles podem sair com seus animais dentro da sua rua, não muito longe da sua casa. Agora, uma coisa que fora que muitos negócios agora, que muito mais negócios estão abertos que antes, as crianças podem sair com seus pais durante os finais de semana, para fazer, acho que por 1 hora oficialmente, que você pode sair passear com crianças. Uma coisa que eu vi também, acho que foi habilitada nestas semanas, por exemplo, a bicicleta da cidade, por exemplo, está funcionando, você pode pegar a bicicleta, mas basicamente como você não pode sair muito longe da sua casa, eu só vi algumas crianças usando a bicicleta aqui. Entendi. Na verdade, o que a gente pode perceber é que vocês fizeram a lição de casa direitinho. Quando a Organização Mundial da Saúde falou, olha, nós estamos diante de uma pandemia, a Argentina pegou e falou, não, estamos diante de uma pandemia e vamos fechar as portas. Agora, aqui no Brasil, a gente teve uma bagunça, porque a gente não teve um alinhamento entre o governo federal, entre os governos estaduais, né, das províncias, e dos municípios, das cidades.
Cada um decidiu por si. Enquanto o governo federal relativizava o risco da doença e dizia, não, isso não é nada, isso não é nada, isso mobilizou, fez com que as pessoas fossem incentivadas a sair ao trabalho, às suas atividades, e caiu por terra as medidas adotadas por governos como, por exemplo, de São Paulo. São Paulo até tentou fazer um fechamento, não deu certo. Depois foram sequências de tentativas infrutíferas. Tentaram fazer isolamento, depois tentaram um rodízio que foi pífio, não teve adesão, e não tem o alinhamento de políticas públicas. A gente só vê os nossos índices de mortes e de contaminação aumentar cada vez mais. Muitos países fizeram apenas 6 semanas de isolamento social e já estão voltando a reabrir. Vocês fizeram um pouco mais, tiveram índices excepcionais. Meus parabéns à Argentina por ter encarado essa pandemia dessa forma, e vocês já estão pensando, então, em reabertura. O Brasil fez um isolamento pífio, praticamente não fez nada, os índices só aumentam, e agora a gente vai provavelmente viver mais semanas ainda nessa bagunça. Eu queria que você comentasse um pouco, Igor, já que você já, apesar de ser russo, mora bastante tempo na Argentina, como tem sido o sistema público, como é o sistema público de saúde na Argentina e como tem sido o atendimento das pessoas infectadas? Bom, justamente ontem eu vi a estatística e basicamente 2/3 de pessoas estavam atendidas. A gente fala sobre os infectados pelo Covid. Acho que uns 65% dos infectados estão tratados nos hospitais públicos e, bom, o resto, 35% no privados. Do que eu vejo a estatística, basicamente, a estatística de mortes recuperadas é bastante parecida entre hospitais. Até nos hospitais privados até tem mais, como relativamente o porcentagem tem mais mortes. Mas eu acho que é justamente porque pessoas que estão usando o sistema privado são mais idosos no geral. Que, obviamente, tem mais pessoas que precisam pagar, entenda, de pagar a sua obra, como é que se fala, obra social, hospital privado. Então, é isso. E acho que a idade promédia de morte de uma pessoa que morreu é 74 anos, mas a idade promédia de infectado é 39. Está baixando a idade promédia de pessoa infectada pela causa, da propaganda da pandemia, e especialmente pela causa de tem muitos infectados agora aqui se chamam bichas, como favelas no Brasil, aqui se chama bairro popular, é o termo mais politicamente correto para dizer. Como tem sido a contaminação nesses bairros e o atendimento público para atender essas pessoas com menos favorecidas? Sim, obviamente sim, tem isso, e também teve vários escândalos, porque teve uma explosão de infectados em vários geriátricos, casa de idosos, então eles tentam de controlar a situação em geriátricos, e também teve um grande escândalo em algumas prisões, com prisioneiros, porque, vários prisioneiros foram infectados e até o governo começou a liberar vários presos com ofensas não muito sérias. Acho que chegaram a liberar ao redor de 2.000 prisioneiros, mas teve um protesto bastante importante aqui na Argentina, acho que faz mais ou menos 2 semanas, e, como eu entendo, eles pararam de liberar presos. Agora, eu não sei como eles resolvem esse problema de isolamento de prisioneiros. E, bom, esse é um grande problema aqui, em todo mundo, não somente aqui, mas Eu também queria mencionar, Danilo, eu não mencionei aqui, o panorama como no país em geral, porque, obviamente,
40% da população argentina mora na cidade de Buenos Aires e no arredores, Grau Buenos Aires. E aqui, bom, com a densidade de população que a gente tem, 75% dos infectados estão aqui no capital argentina e arredores. Mas nas províncias, como eu sei, faz 2 dias que 8 províncias aqui que têm menos casos, basicamente levantaram uma quarentena. Eles vão só manter o isolamento social, mas basicamente a atividade de negócios está recuperada ali. Mas são províncias com menos população, como São Luís, Chubut, Catamarca, acho. Eu tenho uma lista, mas enfim, a Buenos Aires vai permanecer, acho que na quarentena mais ou menos flexível por bastante tempo, provavelmente pode ser a maior parte do inverno. Imagina, porque vocês agora, assim como nós, estão chegando no inverno, né? Nós estamos no outono agora, chegando próximo do inverno, e é a época do ano em que as doenças respiratórias são mais frequentes, né? Sim, isso que é esperado que o número de infectados absoluto, obviamente, vai seguir aumentando ainda, mas não sei se no Brasil existe esse término como pico de contágios, como ele está esperando o pico absoluto de pessoas que vão afetar. Então, isso foi pronosticado. Essa data sempre foi postergada, como primeiro foi pronosticado para começo de maio, final de maio. Agora eles estão esperando isso para começo de junho. Mas acho que tem que compreender que o número de infectados também depende muito de números dos testes, porque agora também aqui aumentou o número dos testes. Muitas pessoas acabam até adquirindo sintomas, mas não fazem o teste e acaba sendo um número havendo uma subnotificação tanto de infectados quanto o número de mortos, né? A gente tem enfrentado isso muito no Brasil. Não temos uma realidade, muitos conhecidos acabam tendo sintomas, mas não recorrendo aos hospitais, porque existe, então, a orientação para não buscar socorro no hospital, a menos que você esteja com sintomas extremamente graves. Enquanto isso, se mantém em casa, justamente para não superlotar esses hospitais. Esse é um dos motivos que a gente tenta empurrar esse pico, como você mesmo falou, para frente, porque muitas vezes o sistema de saúde acaba não absorvendo tanto o número de infectados, acaba não tendo condições de atender essas pessoas. E isso é muito preocupante. Então, o Brasil hoje, São Paulo, eu falo porque estou aqui em São Paulo, nós atingimos 92% de lotação no sistema público de saúde. 92% dos leitos estão ocupados. Isso seria o caso para se decretar lockdown. Só que a gente não vai contar com o apoio da população, enquanto o governo federal ficar relativizando a doença e usando isso, tanto em ambos os lados, tanto o governo federal quanto estadual, usarem isso de plataforma política para brigas entre eles. Então, eles não dão o braço a torcer e o maior prejudicado acaba sendo a população. Voltando à situação dos pobres, que eu acho que é uma coisa que chama muito a minha atenção, vocês tiveram algum programa de auxílio por parte do governo para que as pessoas que não puderam trabalhar pudessem ter alguma renda mínima para se sustentar? Bom, eu pesquisei um pouco de pobres. Uma coisa, não sei como está acontecendo a situação com os moradores da rua ali no Brasil, mas aqui em Buenos Aires, eu vi o número de 7 mil moradores da rua que existia antes da quarentena. E como eu entendo, como obviamente eu não posso passear, não posso ver em toda a cidade. No meu bairro aqui, onde eu moro, que é o bairro de classe média, eu não vejo
nenhum morador da rua já faz muito tempo. Então, eles estão... eles acharam refúgio, eles mantêm refúgio para pessoas que moram na rua. Aqui também, como não sei se algumas pessoas sabem, que aqui o governo atual ele assumiu o poder justo um pouco antes do início de pandemia, no final de 2019, final de dezembro. Eles já começaram com programas para os pobres, por exemplo, aqui eles implementaram esse cartão de alimentos, se chama Alimentar, para famílias, tem limite de ingressos, mas basicamente eu tenho números, acho que para março ou abril, mas uma mãe, uma padre solteiro com um filho recebe 4.000 pesos atuais por um filho e 6.000 se são 2 ou mais. Para calcular também a conversão de real para peso é difícil para fazer, mas oficialmente, porque aqui tem 2 cursos, tem curso oficial e o curso negro. Oficial, basicamente, se você quer converter os seus pesos a curso oficial, é basicamente impossível. Então, acho que mais vale a pena usar o curso negro. E para convertir mais ou menos 20 pesos argentinos para R$1 brasileiro. Então, para ter o câmbio negro. Sim. Então, R$200 por um filho e 300 por... eu falo só em alimentos, obviamente. Para 2 ou mais. E como eu vejo, isso, pelo momento, um pouco de... Daria o quê? Uns $100? Como? Não, eu falo de real brasileiro a peso. Não, 200... mas convertendo para dólar seriam $100, mais ou menos? Não tem ideia. Agora são 120 e pouco pesos por $1. Isso cambia todo o tempo. A situação econômica argentina é outra conversa larga. Mas, enfim, sim. Esse programa foi implementado antes da pandemia. Isso foi implementado em janeiro. E, obviamente, eles continuam com isso. E, basicamente, 3 milhões de crianças estão cobertos por esse programa agora. Outra coisa que foi implementada do início de quarentena é o governo proibiu a demissão dos trabalhadores por 2 meses. Então, a quarentena começou dia 20 de março. Então, até o final de maio. E agora, isso foi prolongado por 2 meses mais. Então, as empresas para que estavam... ocorra demissões. Sim. Algumas empresas igual fizeram demissões porque eu imagino que para eles era impossível, não sei. É outra conversa, mas E eles estão investigados pelo Estado. E também o Estado fez uma coisa que em abril, para empresas que têm menos de 800 empregados, o governo cobre 50% do salário. Isso foi feito... E, bom, isso esse salário, acho que o máximo é até 30 mil pesos. Então, 30 mil pesos é R$1.500, o máximo. Certo. Bom, é uma forma de não deixar esses trabalhadores na mão, né? Sim, obviamente, para todo mundo aqui é difícil, como muita atividade econômica é paralisada. Eles reiniciaram bastante atividade econômica, mas com obras públicas, como eu sei, por exemplo, estão reiniciadas, mas construções privadas ainda estão proibidas. Então, imagino que toda a indústria... eles estão tentando de manter a infraestrutura do país e manter pessoas alimentadas. Isso que... Sim. Igor,
Eu só vou dar um recadinho. Você que chegou agora, eu estou entrevistando Igor Yakovlev, que é russo e mora na Argentina, sobre o panorama da Covid-19 na Argentina. Ao longo dos sábados, eu tenho conversado com pessoas ao redor do mundo sobre o panorama da Covid-19 nesses respectivos países. Você que chegou agora, dê o seu like, curta a nossa live e compartilhe para que os seus amigos tenham a oportunidade de assistir essa conversa interessantíssima com o Igor. Tá muito bacana o papo, Igor. E, Igor, você comentou comigo sobre a situação dos venezuelanos. Eu vejo que os imigrantes venezuelanos na Argentina são muito melhor recebidos do que no Brasil. No Brasil é veiculada uma xenofobia, dizendo que não, os venezuelanos são comunistas e tal. Isso acaba criando um certo ranço para essas pessoas que vêm buscar socorro, essas pessoas que estão em certa necessidade. E na Argentina eu vejo que o papel é diferente. Vocês têm recebido os irmãos venezuelanos de uma forma muito mais atenciosa, inclusive com a oportunidade de nacionalização. Você poderia comentar um pouquinho? Sim, bom, eu não vou dizer que isso também é sem controvérsia, porque sim, tem bastante argentinos reclamando, e bem óbvio que vem pessoas desesperadas de outros países, eles estão preparados para trabalhar para qualquer dinheiro, então qualquer salário. Então, sim, tem, obviamente, no sentido social, sim, obviamente sempre vai ter essa tensão, e isso existia antes de venezuelanos, com pessoas que vêm dos países limítrofes mais pobres, do Paraguai, do Bolívia. Mas, sim, no geral, para os venezuelanos, como são parte do Mercosul, todo esse acordo com o Mercosul, que a Argentina reconhece que Venezuela é parte do Mercosul, então muitos venezuelanos que têm possibilidade para vir para a Argentina, porque obviamente é bem longe da Venezuela, é muito mais fácil para chegar à Colômbia ou os países limítrofes de lá. Então, se muitos venezuelanos que chegam aqui, para eles é relativamente mais fácil para obter a residência e dali receber. Muitos deles, bom, a maioria deles está procurando a cidadania argentina depois de obter a residência. Então, nos últimos anos, como acho que em toda a América Latina, tinha muita imigração dos venezuelanos. Eu lembro, especialmente no ano passado, eu frequento muitos como eventos sociais, linguísticos, por exemplo, e eu sempre conhecia pessoas que chegaram da Venezuela como na semana anterior desse evento, por exemplo. E sim, então na verdade tem uma pequena controvérsia que não tem exatamente o que ver com venezuelanos, mas com todos os imigrantes. Se você recebeu sua residência aqui na Argentina, em menos de 2 anos da sua residência permanente aqui na Argentina, basicamente você não pode obter uma licença para circular. Então, pessoas que já não têm trabalho nesse momento, é muito difícil para eles obter um trabalho agora durante a quarentena, porque pessoas não podem justamente obter essa permissão de sair da sua casa para fazer trabalho. Entendi. Sim, eu tenho vários amigos como eu também. Realmente tenho residência faz realmente um pouco mais de 1 ano. Residência permanente. Eu consegui, porque primeiro você tem temporário, depois tem permanente. E eu não sou parte do Mercosul e me levou mais tempo para fazer isso. São quase 5 anos. Mas sim, enfim, para pessoas assim é bem difícil. É bem difícil que eles estão fora do sistema, eles não recebem nenhum apoio social, então eu na verdade não sei como eles manejam agora a situação. Tem bastante pessoas desesperadas, imigrantes. Não sei como eles vão fazer se a situação não se flexibilizar um pouco.
Tá ótimo, Igor. Igor, no nosso programa, a gente tem uma sessão em que o público de casa manda mensagens com perguntas. E eu tenho aqui uma pergunta do Rodolfo Antônio. O Rodolfo, é um prazer você estar nos assistindo, Rodolfo. Vamos lá. O Rodolfo pergunta: é consenso na Argentina a percepção de que a forma como o governo brasileiro lida com a pandemia ameaça toda a América do Sul? Na verdade, eu não sei dizer. Eu entendo realmente que no Brasil, em qualquer país, vocês falam muito sobre a situação no seu próprio país, mas pelo momento, como todo país basicamente é aislado. E na Argentina, realmente todo mundo só fala da situação na Argentina, um pouco sobre a situação internacional, mas todo mundo está focado na situação local. Então, eu sei, bom, eu conheço bastante pessoas brasileiros que moram no Brasil e na Argentina. Eles falam sobre a situação no Brasil e tem muita crítica. Tem muita crítica de Bolsonaro, tem muita crítica bom, e a situação no Brasil, obviamente, é bem mais grave que na Argentina. Mas os argentinos, sim, eles têm como essa noção geral que o Brasil está no estado bastante grave, mas fora disso, os detalhes, acho que poucas pessoas estão preocupadas porque, bom, todo mundo está enfocado no seu próprio país. Perfeito. Igor, vamos para a próxima pergunta. Muito obrigado desde já. A próxima pergunta é da Noemi Rossini. Muito obrigado, Noemi, que está nos acompanhando. Na Argentina, vocês têm alguma ajuda para empresas? Como está se tratando a economia na Argentina? Vendo que a Argentina tinha passado por uma crise econômica. Como que está sendo, então, essa atenção do governo para essas empresas pós-crise? Sim, bom, isso que eu mencionei de metade do salário é mais para os empregados, mas obviamente isso também ajuda as empresas. O que foi também aqui, as empresas pequenas podem pedir préstamo para até 150 mil pesos, então R$7.500 sem pagar interesse. Então, eu não sei exatamente como funciona esse programa aqui, que condições a empresa tem que ter para poder conseguir esse préstamo, mas é isso. E também aqui no início de quarentena, para pessoas que trabalham independente, eles receberam um pago como pessoas trabalhando independente que têm um ingresso de mínimo e promedio, eles receberam só um pago de 10 mil pesos, então R$500. Isso tudo que eu falo, isso tem que ver com, basicamente, empresas pequenas ou pode ser do tamanho mediano. As empresas grandes, na verdade, eu não sei dizer porque, bom, tem empresas, por exemplo, que são empresas grandes que são estatais. Obviamente, eles, sim, vão receber ajuda, como, por exemplo, aerolíneas argentinas. Tem essa controvérsia aqui com aerolíneas argentinas, que é a aerolínea aérea, que é a maior aerolínea argentina. Ela é basicamente estatal, se ela não vai desaparecer. Mas pela causa que o governo basicamente não vai ajudar o resto das aerolíneas pequenas ou low cost da Argentina, é muito provável que eles vão desaparecer depois dessa quarentena. A gente realmente não sabe o que vai acontecer quando o trânsito aéreo vai reiniciar. É tudo muito novo, né? A gente não sabe qual vai ser o padrão, vai ser a nova realidade. A gente não sabe. Um dos trunfos da Argentina é o turismo. E vocês exploram isso muito bem, muito melhor até mesmo que o Brasil. E, eventualmente, sim, a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro, né? Sim, mas como as empresas que não têm que ver com a venda de alimentos, ou, bom, muitas empresas como empresas de delivery, se eles até aumentaram o negócio muito por essa crise. Mas sim, tem muitas empresas privadas e aqui o governo ele
bom, não, empresas privadas pequenas e médias que está no estado, acho que, descumprimento. Eles vai terminar fechando. Muitos também fecharam. Tá ótimo. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta do Fábio Luiz. O Fábio Luiz pergunta: no Brasil, devido às dimensões do território, a pandemia tem picos distintos por localidade. E aí ele cita algumas cidades: Manaus, Belém, Fortaleza, por exemplo, já atingiram seus momentos mais dramáticos. Na Argentina, como está a distribuição de contágio pelo território em áreas mais remotas, como Salta, Jujuy, Misiones, Patagônia e Terra do Fogo? Tá bom, perfeito, porque eu justamente tenho estatística aqui. Eu vou voltar de falar todo o país, como 42% dos contagiados estão na cidade, 33% estão na província de Buenos Aires, 7% estão na província de Chaco, não sei como se pronuncia, é a província que está ao lado do Paraguai, no sul do Paraguai. Córdoba, 4%, Rio Negro, 3%. Então, você pode imaginar que o Buenos Aires e o conurbano de bonaerense que tem como o foco da pandemia está aqui. E também um pouco você pode falar, obviamente, sobre a cidade de Córdoba, que é a segunda cidade maior do país. E, bom, pode ser essa província de Chaco. O resto, sim, obviamente, tem alguns diagnosticados positivos, mas muito pouco, como... Bom, o coronavírus ele foi importado da Europa, principalmente da Itália, como a Argentina tem muitos vínculos com a Itália e Espanha. Os primeiros positivos chegaram de lá. Então, sim, na província, como eu falei, 8 províncias já levantaram a quarentena. Só mantém isolamento social, mas você pode sair, pode circular sem limite. Nossa, eu tô, assim, perplexo com o seu nível de organização. Parece que essa pergunta a gente já tinha até combinado antes. Para quem está em casa, o Igor, é bom que vocês saibam que o Igor trabalha com bolsas, com investimentos, então essa parte de gráficos e tabelas para ele é uma coisa que faz parte do cotidiano. Parabéns, olha, tá perfeita a resposta. Vamos para a próxima pergunta, então. A pergunta do Renan Siqueira. No Brasil, uma parcela negacionista tem aproveitado a pandemia para divulgar a sua agenda anti-ciência. Na Argentina, essa situação se repete? Você acredita que o nível de confiança dos argentinos na ciência é alto? Bom, eu entendi a pergunta, isso aqui eu não sei o que é negacionista, ok? Como, sim, tem os negacionistas da ciência, agora. Aqueles que dizem que a Terra é plana e tudo mais. Olha, Renato, eu acho que isso depende muito do seu círculo dos amigos, do seu círculo privado dos amigos. No meu círculo privado dos amigos, ninguém fala disso. Eu sei que obviamente, tem muitas teorias de conspiração, de Bill Gates tentando de chipear a população mundial, de problema que esse problema você tem que ver com 5G, com a rede do 5G implementado. Mas como eu leio no diário portais das informações aqui na Argentina, ninguém está especulando sobre isso, como as teorias conspirativas. E sim, acho que o nível da confiança aqui, especialmente para a medicina, que o sistema médico aqui na Argentina é bem forte, é alto e segue alto. Ninguém está tentando dizer que os doutores estão matando pacientes ou que essa coisa foi inventada para matar pessoas, não. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu vou para a próxima, nossa última pergunta de hoje, já encerrando. Para quem chegou agora no finalzinho, não deixe de curtir a nossa live, compartilhar com os amigos. E se você perdeu o começo,
ela também vai estar disponível no YouTube. Até provavelmente amanhã a íntegra já vai estar disponível no YouTube. Vamos lá, pergunta do Vinícius Xavier. Numa comparação entre Brasil e Argentina, é interessante pensar no processo de saída da ditadura militar em ambos os países. No Brasil, a ditadura não foi resolvida. Por isso, continua-se um processo inumano em quase todos os âmbitos da sociedade. Na Argentina, mesmo com um presidente liberal, com um programa econômico parecido com o do Brasil, há um humanismo maior, mais evidente. Você consegue perceber esse tratamento mais humano diante da pandemia? Uau, pergunta bem filosófica aqui na Argentina. Eu vou dizer que tem uma diferença muito importante no geral, antes da pandemia, entre a polícia argentina e a polícia no Brasil. A polícia brasileira me lembra muito da polícia na Rússia, como, sim, eles não têm esse vínculo, como dizer, a polícia... eu não acho outra palavra, mas quero dizer que assim, a polícia no Brasil é bem brava, contém bastante violência, e especialmente nas cidades grandes. Eu fico bastante no Rio de Janeiro, e assim, ali sempre a polícia está num estado de guerra. Aqui não acontece a mesma coisa. Então a polícia... ninguém tem medo de falar com a polícia, obviamente. Aqui, e falando da pandemia, no início de quarentena, a polícia como fez, como capturou muitas pessoas. Acho que foram mais de 3.000 em 2 dias que romperam a quarentena. Mas depois disso, acho que eles suavizaram bastante o discurso, como foi só nos primeiros dias. Para gerar um certo impacto, né? Sim. Então, sim, aqui a polícia não procura te castigar. No geral, se você não se porta normal, até... Eu já vi pessoas xingando a polícia pela rua, isso não passa nada, como se você não está... fazendo alguma coisa ilegal. No geral, você não vai ter problema. Obviamente, eu falo por minha parte, por minha experiência, obviamente que pessoas que moram em bairros mais humildes, sei lá, no conurbano, assim, eles seguramente vai ter histórias ruins com polícia, que sim, também tem escândalos involucrando policiais, maltratando pessoas. Tem esse problema em todo mundo. Então, sim, acho que a polícia aqui, no geral é bem... Se existe a palavra herbívora, como é muito mais suave que no Brasil. Sim. Isso acho que também tem... eu esqueci que você mencionou a ditadura. A Argentina, sim, a Argentina foi afetada muito por causa do que acontecia aqui na década de 70, com essas milhares de desaparecidos no país. Então, aqui, quando aparece qualquer coisa... Nós tivemos, inclusive, o movimento da Praça de Maio, das Mães de Maio, né? Sim, então aqui qualquer coisa da violência do polícia que começa, eles sempre começam a lembrar desses eventos de anos 70. A ditadura, não, você não pode fazer isso. Tem muitos vínculos com isso. Tá ótimo, Igor. Igor, eu já vou encerrando por aqui. Eu conversei hoje com o Igor Yakovlev, e o Igor é residente na Argentina. E se você chegou agora, dê o seu like, compartilhe a nossa live, e se perdeu, vá lá no YouTube, vai estar disponível a partir de amanhã a live completa, programa inteiro, imperdível. O Igor é uma figura sensacional, estou admirado, e inclusive quero te parabenizar pelo português ilibado que você fala, Igor. Queria eu falar russo ou espanhol tão bem quanto você fala português. Você que perdeu, vai lá no YouTube, ative o sininho e se inscreva no canal. É um prazer imenso, Igor.
Espero bater um papo com você novamente numa outra oportunidade. Quem sabe até falar sobre o panorama da Covid-19 na Rússia. Meu muito obrigado. Valeu mesmo. Eu só queria desejar realmente a situação melhorar no Brasil e, realmente quero apoiar meus amigos, que eu tenho muitos amigos que no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, e tomara que essa situação, eu tenho confiança que essa situação seguramente vai melhorar no Brasil todo mundo. Muito obrigado, Daniel. Assim esperamos. Muito obrigado. E você que está assistindo, se puder, fique em casa. Até logo, Igor. Até logo, pessoal. Obrigado.